para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente. Existe um momento que Deus vai agir, uma ação de Deus sobre o Brasil, sobre o mundo. Entenda, existe esse momento. Se não é hoje, o momento está nas mãos de Deus. E Ele tem todo o poder de olhar para a minha confissão de fé, para a nossa sensibilidade que o Espírito Santo está falando conosco, do nosso arrependimento jejuíno, da nossa busca incessante pela palavra, do nosso buscar do poder que vem dessa palavra, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, para que Ele venha e sare a nossa terra. Irmãos, entenda que existem momentos que Deus tem para nós um caminho. Ele tem um caminho específico. O Espírito Santo está dizendo para mim, está dizendo para você nesse dia, que nós precisamos voltar à eira. Precisamos voltar ao lugar de nos esforçarmos. Precisamos voltar ao lugar do sacrifício pelo alimento. E pelo alimento é pela palavra. Nós precisamos nos voltar a parar de nos alimentar daquilo que é passageiro. Deus sempre vai estar em primeiro lugar, e as outras coisas é que vão ser acrescentadas na nossa vida. Mas Ele me dá uma ordem, Ele me dá uma direção, Ele me dá um carinho. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Irmãos, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite, é que hoje pode ser o seu momento de urgência, precisa ser o seu momento de start, precisa ser o momento de se levantar, precisa ser o seu momento de dizer basta, chega, eu preciso voltar novamente para o caminho. É tão interessante que quando o filho pródigo está longe, e ele se depara com a situação toda que ele está vivendo, ele se levanta e fala assim: opa, levantar-me-ei, estarei com meu pai, eu vou sair de onde eu estou, eu vou para lá mesmo, para ser um serviçal. O que o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite, é que precisa ser urgente o nosso retorno a esse caminho, urgente o nosso retorno à eira de Araúna. Precisa voltar de novo para ele. É porque nesse ambiente, fala no verso 18, ele fala assim: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi, e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na beira de Araúna o Jebuseu. Eu acho interessante que Deus, quando fala conosco, Ele já fala até o porquê e aonde que estão os nossos problemas. Amém. Ele não tem esse meio termo. Ele fala direto. E aí eu quero voltar quando o anjo está ali do lado da eira, e ali existe a morte. Naquele ambiente existe morte. Naquele ambiente existe o erro. Naquele ambiente existe o pecado. Naquele ambiente existe a autossuficiência. Naquele ambiente não tem sacrifício mais. Naquele ambiente não tem mais lugar de esforço. Aquela eira estava parada, não tinha mais nada, não tinha o que fazer. E aí Deus vira para o homem de Deus e fala assim: fala para Davi, para ele ir lá e levantar um altar na eira de Araúna. Ele diz assim: o local do exemplo para todos. Eu não sei qual tem sido o seu ambiente de adoração, de renúncia, de sacrifício ao Senhor. Mas eu tenho visto que a nossa casa, em muitos momentos, ela perdeu aquele ambiente separado para Deus. É tão interessante, os meus pais, eles fazem parte dos Gideões, e lá na casa deles, eles têm um ambiente, que é o ambiente da adoração, o ambiente do louvor, o ambiente aquele é um ambiente. E é mais ou menos isso, a nossa casa precisa voltar a ser o ambiente da presença de Deus. A nossa casa precisa voltar a ser o ambiente do sacrifício ao Senhor. Os nossos filhos precisam ver essa atitude, esse comportamento de nós, pais, líderes. A nossa família precisa ver, o seu vizinho precisa saber, a sua família precisa saber. Quantas pessoas, quando chega alguém de fora, quando chega uma visita, o momento do culto, o momento da oração, ele muda. Ele fala: não, vamos mudar, vamos deixar para outro dia. Não, vamos mudar esse momento, vai ser outra coisa vai acontecer. Não, aquele
Aquele momento precisa ser um momento do seu sacrifício, precisa ser um momento que você vai falar: eu amo você, adoro você, quero estar com você, mas agora é o momento do meu culto, agora é o momento também relacionamento com Deus, agora esse ambiente é o ambiente do Senhor. Glória a Deus. Deus está chamando a igreja a entender nesses dias que tem coisa que nós estamos deixando para depois, e estão se tornando a eira de Araúna. Esse precisa ser o local do exemplo. Deus quer trazer consciência do que está errado e deixar exemplos para marcas de vitória dentro da sua casa.